O orçamento da União para 2026 é aprovado pelo Congresso. E você vai ver também. CPMI do INSS convoca filho do Lula após nova fase da Polícia Federal na Operação Sem Desconto. Avião tomba durante pouso no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Dorival Júnior pode alcançar recorde inédito em caso de título com o Corinthians. E ainda, rodovias federais têm 118 pontos com mais riscos de acidentes no fim de ano. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima noite para você que decidiu ficar muito bem informado em mais uma edição do Jornal das 18h30. Vamos juntos conferir os principais destaques dessa noite. O Congresso aprovou o texto do Orçamento da União de 2026 e o relatório prevê uma reserva de cerca de 61 bilhões de reais para emendas parlamentares. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou o texto do Orçamento da União de 2026. Depois de ser aprovado na comissão, a proposta segue para votação na sessão conjunta da Câmara e do Senado. A aprovação prevê um superávit de 34 bilhões e meio de reais nas contas do governo. De acordo com o arcabouço fiscal aprovado em 2023, há um intervalo de tolerância de 0,25 pontos percentuais em relação à meta central. Ou seja, a meta será considerada formalmente cumprida se o governo tiver saldo zero ou se chegar a um superávit de 68,6 bilhões de reais. O relatório prevê uma reserva de cerca de 61 bilhões de reais em emendas. Desse valor, 49,9 bilhões de reais são emendas que ficam sob controle dos parlamentares, incluindo emendas individuais de bancada e de comissão. As emendas parlamentares representam uma parte cada vez mais significativa do orçamento da União. São recursos que deputados e senadores destinam aos seus redutos eleitorais para a realização de obras e projetos. A proposta determina que mais da metade das emendas terá de ser paga pelo governo até o fim do primeiro semestre de 2026. O Executivo terá de quitar 65% do total indicado pelos parlamentares nessa modalidade para as áreas da saúde e de assistência social, que representam a maior parte dos recursos indicados por deputados e senadores em 2026. E o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS protocolou requerimentos de convocação do Lulinha, filho do presidente Lula, além de alvos da Operação Sem Desconto. A proposta voltou a ganhar força após a Polícia Federal revelar que o lobista Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, ter feito repasses de 300 mil a uma amiga de Lulinha, a empresária Roberta Luxinger. Segundo a investigação, o valor seria destinado a uma pessoa identificada como filho do rapaz. A PF diz que, no total, uma consultoria do careca transferiu 1,5 milhão para a empresa de Roberta em sucessivos pagamentos de 300 mil. Ela foi alvo de busca e apreensão e de uso de tornozeleira eletrônica na última fase da operação. A investigação também encontrou diálogos entre o careca e Roberta, em que há referências a Fábio. Um requerimento para que Roberta preste depoimento na CPI também foi protocolado por Gaspar. O relator também pediu a convocação do senador Everton Rocha, de seu ex-assessor Gustavo Gaspar e do agora ex-secretário executivo do Ministério da Previdência Social, Adroaldo Portal. Segundo a Polícia Federal, o trio agia em conjunto sob comando do parlamentar, que seria o operador político do esquema. Segundo a Polícia Federal, o Everton Rocha é sócio oculto do esquema de descontos ilegais e seria o beneficiário final das operações financeiras da organização criminosa. Ele teria usado Gustavo Gaspar e Adroaldo Portal para receber em seu nome valores oriundos de ilícitos. A PF chegou a pedir sua prisão preventiva, mas foi negada. E olha só, o deputado Sóstenes Cavalcante diz que os 400 mil reais encontrados pela Polícia Federal são referentes à venda de um imóvel e que está sofrendo uma perseguição judicial.
O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, afirmou que os R$400 mil em dinheiros encontrado pela Polícia Federal em seu endereço vieram de uma venda de um imóvel em Minas Gerais. O deputado diz que recebeu o valor recentemente e que não depositou a quantia em um banco por conta da correria do trabalho e que isso foi um lapso. O dinheiro foi encontrado durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão da Operação Galho Fraco, que também mira o deputado Carlos Jorge. Segundo a PF, há indícios de que as contas parlamentares de Sóstenes e de Jorge foram desviadas e utilizadas para cumprir despesas inexistentes e irregulares. No caso de Sóstenes, os investigadores informaram que o valor em espécie estava dentro de um saco preto encontrado em um armário. O deputado diz que não lembra do dia exato em que fez a venda do imóvel e não deu mais detalhes sobre sua localização, apenas que ficava em Minas Gerais. O líder do PL também afirmou que é vítima de uma perseguição judicial e que não tem nada a temer nas investigações sobre os supostos desvios de recursos públicos. E uma tragédia marcou o esporte do jockey. O aprendiz Joaquim Pawlowski morreu após sofrer uma queda de cavalo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Vamos conferir. O aprendiz de jockey Joaquim Pawlowski Dapper, de 16 anos, morreu após sofrer uma queda de cavalo durante uma competição no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na reta final da prova. Imagens da transmissão oficial do Jockey Clube Brasileiro mostram o momento em que o jovem cai do cavalo, a poucos metros da linha de chegada. O adolescente recebeu atendimento na pista e foi encaminhado ao hospital. A morte cerebral do jovem foi confirmada pela equipe médica. O Jockey Clube Brasileiro, o clube no qual participava, informou que foi realizado um exame complementar comprobatório para emitir o atestado de óbito. Joaquim começou no esporte com apenas 12 anos e se tornou uma promessa nas corridas de cavalo. Ele havia estreado com vitória na Gávea 3 meses antes da queda. O clube declarou solidariedade aos familiares, amigos e a toda a comunidade do turf. Infelizmente, a perda de Joaquim vai deixar um vazio no esporte e aos próximos ao jovem. Uma pista do aeroporto de Pampulha, em Belo Horizonte, foi interditada depois que um avião tombou no pouso. Ninguém ficou ferido. Vamos conferir nas imagens. Um avião pousou com problemas no aeroporto de Pampulha, em Belo Horizonte. Como é possível ver nas imagens, a aeronave tombou lateralmente depois de tocar o solo. 6 pessoas, entre tripulantes e mecânicos, estavam no bimotor que estava passando por um voo de manutenção. Durante o voo, a equipe comunicou para a torre de controle sobre uma falha técnica no trem de pouso. Assim que a aeronave tocou o solo, equipes foram ajudar e todos saíram em segurança. A pista do aeroporto, que não funciona para voos comerciais, somente para táxi aéreo e aviação executiva, ficou interditada por um longo período de tempo. O registro aeronáutico brasileiro aponta que o avião está em condição regular. E veja a seguir, Dorival Júnior pode alcançar recorde inédito em caso de título com o Corinthians. E ainda, rodovias federais têm 118 pontos com mais riscos de acidentes no fim de ano. Nós voltamos já. E nós voltamos falando de esportes no Jornal das 18h30. Quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Vamos começar falando do principal assunto deste fim de semana, que é a grande final da Copa do Brasil. Vasco e Corinthians duelam lá no Maracanã e caso o Timão seja o campeão, o técnico Dorival Júnior vai igualar um feito histórico na competição, não é mesmo? Exatamente, Fernando. Boa noite a você e também a todos que nos assistem. Caso o Timão se sagre campeão, Dorival Júnior vai igualar o feito de Felipão e vai se juntar à lista de maiores campeões da competição.
Caso o Corinthians se sagre campeão da Copa do Brasil de 2025, o técnico Dorival Júnior do Timão irá igualar o feito de Felipão e se juntar como o maior técnico vencedor da competição. Atualmente, Dorival possui 3 títulos da Copa Nacional. O primeiro foi conquistado em 2010 com o Santos. Depois, em 2022 com o Flamengo, batendo o próprio Corinthians no Maracanã, palco da decisão de domingo. A última conquista foi em 2023, com o São Paulo conquistando o primeiro título da história do clube. Já o multicampeão Felipão é o único a possuir 4 títulos da Copa do Brasil. Ele venceu em 1991 com o Criciúma, depois em 1994 com o Grêmio e com o Palmeiras tem 2 títulos, em 1998 e 2012. Além disso, Dorival também amarga um vice, sendo batido em 2015 para o Palmeiras, quando comandava o Santos. Dorival já mostrou que conhece a competição e agora vai em busca de repetir o feito de 2022 e levantar mais uma taça de Copa do Brasil no Maracanã, mas dessa vez com a camisa alvinegra. Olha, e ainda nesse mesmo assunto da Copa do Brasil, parece que o retrospecto no mata-mata do Vasco anima o torcedor do clube. Conta pra gente, Bruno. Exatamente, Fernando. No domingo, o Vasco defende uma invencibilidade de 17 anos na competição. O Gigante da Colina saiu classificado de todos os confrontos, nos quais não perdeu o primeiro jogo fora de casa. O empate no jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco coloca à prova uma invencibilidade de 17 anos da equipe carioca na competição. Desde 2008, o Cruz Maltino saiu classificado de todos os confrontos nos quais não perdeu o primeiro jogo fora de casa. A sequência se iniciou ainda na primeira fase daquela edição do Mata-Mata Nacional. Na ocasião, o Gigante venceu o Itabaiana 2 vezes para avançar no torneio. De lá para cá, foram 22 disputas nessas condições e em todas, o Vasco levou a melhor. Dessas, em metade, o Cruz Maltino ficou no empate no primeiro jogo, como na final com o Corinthians. 2 das ocasiões aconteceram inclusive nesta edição da Copa do Brasil, contra o Operário, na terceira fase, e diante do CSA. Na primeira, a decisão foi para os pênaltis após nova igualdade no placar. Na segunda, o Cruz Maltino venceu em São Januário. A última vez que o Vasco foi eliminado após não perder fora de casa, o jogo de ida foi em 2002. Os times voltam a campo neste domingo, às 18 horas no Maracanã. Uma vitória simples dá o título para qualquer um dos times e, em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Bom, Fernando, eu fico por aqui. Um excelente final de semana a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Bruno. Obrigado pelas informações. Ótimo fim de semana para você também. E olha só, um levantamento da Polícia Rodoviária Federal mostra que as rodovias têm 118 pontos com mais riscos de acidentes no fim de ano. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem. Os motoristas que irão viajar no fim do ano precisam ter muita atenção nas estradas. Isso é o que mostra um levantamento da Polícia Rodoviária Federal, que agora fazem ações de fiscalizações em locais estratégicos em estradas. A operação é feita nos lugares mais perigosos das rodovias federais. Só em 2025, mais de 67 mil acidentes provocaram mais de 5 mil mortes no Brasil. Policiais rodoviários se concentraram na Dutra, uma das rodovias mais movimentadas do país, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. 2 pontos entre Guarulhos e Arujá, na Grande São Paulo, estão no topo do ranking de acidentes. Foram mapeadas nas estradas do país 118 pontos que foram considerados críticos por conta do número de acidentes. Um na rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo à região sul do Brasil. Este trecho tem grande movimento de veículos e muitas infrações de trânsito, com caminhões ocupando todas as pistas e motoristas que se arriscam em ultrapassagens pela direita e pelo acostamento. O professor de Engenharia de Trânsito da Unicamp traz quais são os principais fatores para os motoristas se precaverem nas estradas. Primeiro ponto está relacionado ao cumprimento da legislação, quer dizer, o limite de velocidade, o não uso do aparelho celular, aquela tentação que nós ficamos muitas vezes ali de olhar, que dá um alerta ali, mas não pode desviar a atenção. Esse é o ponto primordial. O segundo, também muito importante, está relacionado
a fazer uma manutenção preventiva do veículo antes de ir para a rodovia, porque uma utilização do veículo em vias urbanas é uma forma muito mais leve, você não exige muito do veículo, muitas vezes está relacionado também a quebras, e essas quebras também, tanto o transtorno que pode causar com os familiares, mas também os riscos relacionados a acidentes. Então, cumprimento da legislação, alinhado com a manutenção preventiva desse veículo, para ver se ele está apto à rodovia, acaba sendo 2 pontos que você acaba reduzindo drasticamente qualquer risco relacionado a possíveis acidentes. A circulação de veículos leves, que são os automóveis, as motocicletas, aliados juntos com os veículos pesados, caminhões e ônibus, tudo isso, essa quantidade, essa exposição que nós temos, ela acaba aumentando esses riscos. Então, atenção nas dicas, olho na estrada e boa viagem. E olha só, sexta-feira é dia de dicas para o fim de semana. E quem vai trazer as informações é a Amanda Silva. Boa noite, Amanda. Seja muito bem-vinda. Qual é a dica desse fim de semana? Boa noite, Fernando, e boa noite a todos que estão nos assistindo. Amanhã, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, vai acontecer o último culto do ano das Mulheres que Vencem. A reunião, que leva o tema Luz Perpétua, vai fechar com chave de ouro o ano de 2025. Vai ter muito louvor, oração e, com certeza, muitas mulheres vão sair desse último culto transformadas e iluminadas. O encontro é inspirado em Isaías, capítulo 60, versículo 19, que diz que no futuro glorioso, o sol e a lua não serão mais necessários para iluminar, pois o próprio Senhor será a luz perpétua do seu povo e Deus será a sua glória. Uma promessa de restauração e presença divina. E é isso que o Ministério das Mulheres busca levar para todas elas. O último encontro vai acontecer aqui na sede da IGD, na Avenida São João, número 791, no centro de São Paulo. E eu convido você, mulher, que está nos assistindo, a participar desse momento incrível. Tá certo, é um grande evento e fica aí o meu convite também para todas as mulheres serem uma mulher vencedora em mais um grande evento. Muito obrigado pela participação, Amanda. Obrigado, Fernando. Bom dia a você e a todos que estão nos assistindo. Até mais. Bom, e o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótimo fim de semana e até mais.